Um tema interessante que apareceu hoje nos comentários é sobre a eficácia do emagrecimento trazido pelas canetinhas emagrecedoras, né? Que vocês perguntam, tá? Das canetinhas, né? É eficaz. Então, a questão é a seguinte: quando você tem uma pessoa que tem uma alteração metabólica, né? O análogo de GLP-1, ele acaba corrigindo aquilo. Então, o que você mais precisa entender, na realidade, é que essa correção metabólica, ela acaba trazendo um ambiente não obesogênico. Sabe, pessoal, às vezes o que engorda não é o que está em volta de você. Pizza, doce, sei lá, fast food. Tem muita gente que está fora do peso ideal, ou que está com excesso de peso, porque abusa de alimentação altamente calórica, mas tem uma galera que não. Tem uma galera que come arroz e feijão e sente cheiro, sei lá, de salada e ainda assim tem uma reserva de gordura mais do que deveria. E essas pessoas têm uma combinação muito ruim, né, de baixo metabolismo basal, baixa taxa metabólica basal, com alta resistência periférica à insulina, com alteração de hormônios gonadais, e que no final vai fazer eles virarem uma maquininha de guardar gordura. Como que as coisas começam? É difícil a gente determinar um ponto gatilho, mas a priori, se a gente pudesse voltar no tempo, eu diria para vocês que o melhor jeito de emagrecer é não engordar. Então, a parte mais difícil da gente conseguir acertar o que é o ponto para você conseguir perder gordura extra, na verdade, é não gerar ela pela primeira vez. Por que isso é importante? Uma razão muito objetiva, porque quando você aumenta o que são as condições que você precisa para aumentar a reserva de gordura, ou seja, quando o seu corpo, ele, entre aspas, tá, decide que ele vai guardar energia, você muda o seu funcionamento. E o que muda, por exemplo, através da resistência à insulina? Muda, por exemplo, o funcionamento dos seus hormônios sexuais. Eu não sei se vocês já ouviram falar um negócio chamado síndrome MOSH, ou é a obesidade específica do hipogonadismo masculino. Né? Então o sujeito ele fica com pouca testosterona, ele desenvolve uma obesidade muito específica, assim, de gordura abdominal, ou preferencialmente abdominal, em formato ginecoide, baixa massa muscular, baixa força, baixo desempenho, baixa capacidade cognitiva e de atenção. E tudo isso é orquestrado por uma substância que age num receptor semelhante à insulina, chamado leptina. Então, quando você cria resistência à insulina, que vai ajudar, né? É difícil a gente colocar ser responsável por, né? Porque algumas pessoas têm isso como um fator motor, mas não todas. Né? Então, falar em nome de todas as pessoas, a gente coloca como um corresponsável importante, né? Que é a resistência à insulina, mas não dá para falar que é o causador da obesidade. Não, há diversas coisas que vão fazer com que isso aconteça. Você tem fator inflamatório, por exemplo. Se você tem uma inflamação sistêmica, existe uma grande Dr. Rubinho Belfort. Bom dia, professor. Pois bem, se você tem uma inflamação sistêmica alta, por exemplo, você cria estímulo para o aumento da produção de célula de gordura. Né? A inflamação é um motor para o aumento da célula de gordura. Mas como funciona isso? Né? Vamos fisiopatologia disso. Daí é um artigo que foi publicado em 2016 numa revista prestigiosa, The Lancet. Aí ele falava que quando você tem inflamação sistêmica, você produz um negócio que é o MCP, que é o fator de... seria como se fosse um agregador de macrófago, né, para a célula de gordura. Então vai um monte de célula de defesa pegar a célula de gordura. A célula de gordura é destruída pelos macrófagos, por essa célula de defesa, e esses resíduos que sobram, né, que se chamam dumps, eles são extremamente imunogênicos e fazem a gente aumentar mais ainda a quantidade de substância inflamatória, principalmente TNF-alfa e NF-kappa-beta, né? Escuta isso uma vez na sua vida, não que você vai usar para alguma coisa. Mas quando você faz isso, essa questão inflamatória, ela vai não só desencadear você ter um aumento de divisão celular na gordura, mas ele vai piorar tanto termogênese quanto lipólise. Então ele vai piorar o que é a função da célula de gordura em gastar energia para gerar calor e a própria célula de gordura liberar gordura
para poder ser utilizada por outras células. Então tem inflamação que é importante também. Ah, mas isso quer dizer que realmente aquele papo de uma alimentação mais inflamatória é importante? Claro. Olha, por exemplo, no lipedema. Uma das bases do lipedema não é necessariamente dieta hipocalórica, pessoal. É dieta não inflamatória. Claro que se você está tratando lipedema, e hoje a gente sabe que os análogos de GLP-1, como Mounjaro, como o próprio Ozempic antigamente, eles atuam eficientemente no lipedema, independente do grau. Claro que você vai ter um impacto no apetite, você vai comer menos. Mas o próprio GLP-1, ele vai ter uma ação nesse lipedema e que a pessoa, ela controlando o que é a alimentação dela, vai acabar tendo um efeito positivo. A outra coisa que leva à obesidade, né, pelo menos segundo esse artigo do Lancet, seria a resistência catecolaminérgica. O que é isso? É a incapacidade que você tem de gerar catecolamina e essa catecolamina ela não ativar lipólise e termogênese. Vou te dar um exemplo. Sabe quando você vai comer alguma coisa muito calórica? Por exemplo, vai comer uma feijoada no domingo e aí na terceira colherada de feijoada começa a escorrer assim, um suorzinho do canto do rosto. Então, isso daí é termogênese adaptativa. Você está consumindo caloria, o teu corpo ele está transformando rapidamente T4 em T3 por causa do aumento calórico, que é o que a gente faz, a gente aumenta a produção do hormônio tiroidiano final, o T3, e o T3 ele aumenta o ritmo de tudo, né? E uma das coisas que o T3 também aumenta, além de frequência cardíaca, além de estímulo direto para fazer lipólise, né? Ele age numa enzima chamada lipase hormônio sensível, que vai tirar a gordura da célula de gordura. Além dele ter essa ação direta, ele também vai aumentar a sensibilidade a hormônios esteroides, como por exemplo testosterona e estradiol. O estradiol, por sua vez, ele ativa uma área do nosso cérebro chamada núcleo arqueado. Esse núcleo arqueado, ele vai fazer com que a gente tenha um estímulo de liberação de catecolamina, né, que é induzido por resposta neurológica do sistema nervoso autônomo para liberar energia da célula gordurosa. O problema é que esse sistema esgota, ele faz resistência. E aí quando ele faz resistência, você não consegue ter uma eficiência boa na sua perda de gordura. Por isso a sensação é que quanto mais você treina, você só cansa, por exemplo. Ou então, quanto mais você restringe caloria, mais difícil de emagrecer. Então imagina que essas situações, elas vão se juntando, inflamação, resistência catecolaminérgica, falta de hormônios sexuais, tanto testosterona quanto estradiol, diminuição da ativação da função transformadora tiroidiana periférica, então quando você transforma de T4 em T3, tudo isso vai juntando com resistência periférica à insulina, isso vai mexendo, por exemplo, na sua disposição, isso vai mexendo na sua capacidade de recuperação, que vai impactar na sua disposição no outro dia para você treinar, você vai estar sempre cansado, sua libido vai estar ruim, muito ruim, quer dizer, não é seu desempenho sexual, é a sua libido, a sua vontade ou quando você pensa naquilo. E aí o que vai acontecer? Uma sensação de baixa energia global. Como o teu cérebro vai entender isso? Está faltando alimento. E aí você vai ter um estímulo de fome. Por quê? A resistência à insulina. Resistência à insulina. Atenção, alunos de medicina, alunos de nutrição. Insulina sinaliza saciedade no hipotálamo. Tá? Ela não é orexígena. Tem muita gente que faz essa confusão. Eu, quando era aluno de medicina, eu fazia essa confusão. Eu achava que insulina era orexígeno. E por que eu achava isso? A gente está falando do início dos anos 2000, porque eu acompanhava paciente com diabetes tipo 1, insulino dependente, e aí o que acontecia? Ele usava insulina para corrigir a glicemia, tinha fome, comia mais, aí piorava a glicemia, aí ele usava mais insulina e ia fazendo isso. O que eu ignorava na época? E que aí eu precisei aprender. Se eu fizesse estratégia média, provavelmente eu saberia com mais antecedência, né? Então, o que eu precisava aprender? Eu precisava aprender que quando você faz uso de insulina,
você cria uma forma fisiológica de limitar a velocidade que ela age. E isso é a resistência à insulina. Então não é que a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela usava insulina e tinha fome. Ela tinha um excesso de glicemia, usava insulina. A insulina, pela velocidade de ação ser diferente daquela insulina que é produzida pelo nosso organismo, ela acabava gerando resistência à insulina. A resistência à insulina dava fome e o paciente com diabetes ia comer mais para tentar saciar essa fome. Que, pessoal, fome é um sinal para o cérebro muito parecido com dor. Então, o que que acontece? Tudo isso se soma e quando a gente fala da canetinha emagrecedora, por onde ela começa, pessoal? Ela começa pela resistência periférica à insulina. Então, ó, já foi café aqui, hein? Você vê como a vida é, a gente vai passando o tempo, o copinho americano ele vai crescendo, crescendo. Então, quando você analisa o efeito da canetinha emagrecedora, ela não age na questão de androgênio e estrogênio, ela não age na função tiroidiana, ela age muito pouco na questão inflamatória, né? Principalmente os análogos de GLP-1 de segunda geração, então a semaglutida, por exemplo, já a tirzepatida mais, talvez a retatrutida mais ainda, né? Porque o que eu espero, por exemplo, da retatrutida não é nada estético, pessoal. O que eu espero da retatrutida é que, pelo menos pelos estudos até então, ela é a mais eficiente para tirar a gordura do fígado. Então, em relação a coisas importantes para nossa saúde, até para nossa sobrevivência, é tratar a esteatose hepática. Então, eu estou ansioso por causa disso, porque eu tenho uma boa parte dos pacientes que eu tenho tem esteatose hepática. Esteatose hepática piora a inflamação, então piora a parte hormonal, piora o emagrecimento, né? Tratar uma pessoa do ponto de vista estético, de emagrecimento, ou mesmo fazer reposição hormonal, uma pessoa que tem inflamação sistêmica grave, um dos sinais da esteatose hepática e gordura visceral, é a mesma coisa que você querer secar o pé no chão do banheiro do clube. Sabe chão de banheiro do clube que fica sempre molhado? Então aí você enxuga o pé, pisa e molha de novo. Enxuga o pé, pisa e molha de novo. É uma coisa que, sabe, é um trabalho, se a gente fosse falar elegantemente, é um trabalho sísifo da mitologia. O sujeito que é condenado pela eternidade a empurrar uma pedra, um morro, e aí quando ele está quase chegando no topo do morro, do topo da montanha, a pedra vai, rola tudo para baixo, ele desce, começa tudo de novo. Então, cuidar de terapia hormonal, emagrecimento, numa situação dessa de inflamação, é muito parecido com um trabalho sisífico. E é por isso que, por exemplo, a gente fala dos bebês do Ozempic. Por quê? Ele acabava corrigindo o que era a glicemia, corrigia a resistência à insulina, corrigia alguma coisa de inflamação. Como você tinha esses ajustes, você corrigia o que era a função tiroidiana, a resposta na produção de androgênios e estrogênios, testosterona e estradiol, a mulher ovulava e engravidava. A pergunta, né? Então, o emagrecimento da caneta, ele é duradouro? Provavelmente sim, desde que você continue usando. Porque se ela está corrigindo uma questão metabólica muito intensa na sua vida, provavelmente aquilo lá é uma questão adquirida. É que nem hipertensão arterial. Você não tira o remédio da pessoa e fala, vai lá, agora vamos usar a nossa força de vontade para manter a pressão normal. Você não vai tirar o remédio de diabetes da pessoa que tem diabetes e falar, vamos lá, comprometimento agora para manter sua glicemia. Né? Então, realmente, não adianta uma pessoa que tem obesidade, né? A doença obesidade é uma doença crônica degenerativa não transmissível e crônica. Né? Você tem que lembrar que ela é crônica. Então, você tem obesidade, você pode estar fora do peso, mas mesmo dentro do peso ideal, você ainda vai ter obesidade. Assim como um sujeito que toma remédio para pressão, ele vai ter a pressão normal, mas ele ainda tem hipertensão. Tudo bem aqui? Entenderam até aqui? Fisiopatologia às 7 horas da manhã. Muito bom, Paulo Musi. Ferra a vida das pessoas. Ah, mas e se eu virar um atleta? O grande problema é o seguinte, você viveu a maior parte da sua vida sem ser um atleta. Isso quer dizer que o seu corpo, meio que ele estabilizou daquele jeito. Então, o que você consegue melhorar, arrumando, por exemplo, uma vida de atleta, ele é muito pouco, porque você não vai ter você não vai ter uma aparelhagem que desenvolveu aquilo daquela forma durante a sua vida.
Por isso que a obesidade infantil é uma coisa muito séria. Obesidade, 30, 40 anos atrás, pessoal, era uma doença de pessoas maduras. Então a pessoa, ela tinha um perfil metabólico ideal na sua infância, na sua adolescência, na sua vida de adulto jovem. E aí depois, com a rotina, sono ruim, alimentação ruim, desenvolvia obesidade. Hoje a obesidade vem da infância. Quer dizer que essa pessoa dificilmente vai ser atleta, dificilmente vai tolerar o que é a demanda de um atleta. E mesmo que ela faça corrida, natação, musculação, taekwondo e zumba, ela vai mais se desgastar do que, na verdade, desenvolver seu físico. Que é uma discussão que a gente tem. Né? Você sabe o quanto você treina de fato perto do que você se desgasta? Essa é a pergunta, a burning question, né? Essa é a relevante, né? A questão relevante. Quanto você treina e quanto você está se desgastando? Se você não sabe fazer essa conta, é justo que você raciocine um pouco sobre isso, porque se você estiver se desgastando, você pode estar piorando o processo metabólico que você está querendo tratar. É que nem tomar remédio demais. E aí tem a questão também de objetividade na sua expectativa, né? Eu lembro que na escola tinha aqueles amigos meus que eram bem zoeiros, né? Aí chegava no terceiro bimestre e tirava 2, 3 na prova. Aí falava assim, mas se eu tirar 10 agora, no quarto bimestre, aí eu passo direto. Ô jumento, você tirou 6 no primeiro bimestre. Você tirou 5 no segundo bimestre. A porra da média era 7. Aí você tirou 3 no primeiro bimestre. Sabe quando você vai tirar 10? Você nunca tirou 10 na sua vida. Então, se você nunca fez aquilo, não imagina que você vai conseguir fazer. Porque nem estudar, você sabe. Ou seja, nem cuidar daquilo que é rotina de alimentação e treino, você sabe. Então, abaixa a expectativa, pisa no real e fala assim, eu tenho que fazer uma coisa que vai se adequar. Ninguém vai virar atleta do dia para a noite. E mesmo que consiga fazer algumas tarefas de atleta, você não vai conseguir fazer todas. E você não vai conseguir consistência para fazer tudo. Por isso que a gente trata, por isso que a gente entra com medicação, para te dar a chance de alguma coisa conseguir fazer. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?